Terça-feira, 30 de junho de 2026, segundo dia de Wimbledon, e é hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã e entrega todos os dias. Então já dá aquele like, favorita o Café no seu player de podcast ou no YouTube para receber as notificações toda manhã, bem cedinho, sempre que tem episódio novo. Hoje eu vou falar sobre as estreias de João Fonseca, que eu não gostei tanto quanto a maioria das pessoas, mas achei bastante ok, bastante satisfatório, mas já vou explicar. Mas também falo de Jannik Sinner, de Novak Djokovic, de Aryna Sabalenka e do que deu para conseguir ver num dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo, com um filho pequeno de férias em casa, 2 reuniões da firma, um dia um tanto caótico, mas até que deu para ver bastante, viu? Bora começar logo pelo João, né? Vitória por 3-0, 7-6, com 7-4 no tie-break, 6-4 e 6-3, 2 horas e 27 de partida, contra um Roberto Bautista Agut, de 38 anos, atual número 183 do mundo, um tenista que não é o mesmo que já foi um top 10, claro, né? O João ganhou sem se complicar demais, o que é ótimo, salvou um set point no primeiro set, esteve 3-0 abaixo no saque do espanhol, no tie-break, cedeu uns breakpoints aqui e ali, no segundo e no terceiro set, no terceiro, né? Achei que ele foi menos agressivo do que poderia. Acho que essa é a crítica que eu faço. E não é uma crítica assim agressiva, violenta, né? Que eu acho que tenha sido pavoroso. Mas acho que o João podia ter feito mais. Acho que ele foi paciente. E eu sou o primeiro a falar que o João, né? Que eu gosto quando o João é agressivo sem ser kamikaze. Mas acho que ele podia ter sido mais agressivo do que foi sem ser kamikaze, de qualquer maneira. Acho que ele trocou muita bola e acho que deu margem para o Bautista Agut conseguir atacar primeiro em alguns pontos. Aqui o Bautista Agut não ataca tanto assim e quando atacou também não teve a consistência que ele tinha nos grandes anos da carreira dele, né, quando ele foi número 9 do mundo. E aí a pergunta que dá para fazer é a seguinte: se o adversário tivesse sido mais agressivo, o João teria sido mais agressivo? Não sei, acho que é uma boa pergunta e espero que sim. Mas o fato é que o que me preocupa nessa questão de postura de jogo é que o João jogou de uma maneira muito parecida contra o Bautista Agut com a que ele jogou contra o Yannick Hanfmann em Halle. Foi um jogo que ele perdeu, deixando o Hanfmann ser mais agressivo, atacar mais, mexer o João, e o João muitas vezes não conseguiu sair da defesa para o ataque, porque na grama é mais difícil de sair da defesa para o ataque. Então isso é o que me preocupa. Agora, o João teve uma boa porcentagem de primeiro saque, que é ótimo, 75%. Acho que poderia ter ganhado mais com esse primeiro saque, ele ganha só 66% dos pontos. Eu acho que na grama, na hora que apertar a coisa, tiver um adversário mais duro, essa porcentagem vai ter que ser mais alta, e espero que seja. Era um jogo que tinha margem para isso, maravilha. Cometeu alguns erros não forçados a mais do que o desejável em pontos que estavam bons para ele, deu algumas chances para o Bautista Agut que de repente, né, não precisaria ter dado em outras, tanto a devolução da quebra no primeiro set quanto um breakpoint ali no terceiro quando o jogo estava praticamente controlado. Então o João abriu algumas frestas que, se ele abrir contra outro tenista num momento melhor, vai ser perigoso. Mas hoje era o Bautista Agut que tinha do outro lado da rede e ele escapou, venceu 3-0 sem grande susto, tirando o primeiro set, que eu acho que teve um set point ali no saque dele que, graças a Deus, o Bautista Agut errou uma direita e depois o começo do tie-break foi ruim, mas óbvio que ele faz uma segunda metade de tie-break muito boa, né? Ele sai de 0-3 no saque do Bautista Agut para 7-4, então ele ganha 7 pontos e perde só 1. Ótimo. Nos pontos importantes, aliás, o João foi muito bem, né? Como foi contra o Djokovic e contra o Ruud em Roland Garros. Isso é importante e mais crucial ainda que isso venha se repetindo, né? Mostra que o João está entendendo e está sendo sólido nesse tipo de situação. E esse tipo de situação costuma separar, né, os homens dos meninos. Agora, repito, né, olhando as estatísticas do jogo, o João esteve como o agressor em 24% dos pontos e o Bautista Agut em 26%. É uma diferença pequena de porcentagem, claro que é. Mas eu acho que contra o Bautista Agut hoje não era nem para estar tão equilibrado esse número, sabe? E aí, se fosse 25 ou 26-24 a favor do João, eu também acharia que o João deveria ter sido mais agressivo.
Então o meu ponto é esse. Acho que ele pode fazer mais, sem correr tanto risco assim. Acho que ele foi passivo demais. Ok, era o adversário de hoje, não precisava fazer mais, ele controlou a partida relativamente bem, né? Repito, teve o susto do fim do primeiro set, teve um breakpoint ali que ele abriu uma porta para o Bautista Agut quase entrar no terceiro set. Não foi o caso, maravilha, resolveu-se a situação em 3 sets. Mas o que me preocupa é essa postura parecida com a do jogo do Hanfmann, que foi um jogo que ele perdeu, que ele passou muito mais tempo na defesa, porque o Hanfmann vai para as bolas. E o Hanfmann hoje é um tenista superior ao Bautista Agut. Então, me preocupa o João pegando um adversário num momento melhor, mais agressivo, na frente no torneio. Se ele deixar, por exemplo, o De Jong comandar o jogo na segunda rodada, é perigoso. O De Jong, inclusive, está perdendo do Hijikata. Esse jogo foi adiado por falta de luz natural. Era acho que 8h30 em Londres, quando o jogo foi suspenso. Está no terceiro set. Eu vou até conferir o placar aqui, enquanto eu estou gravando isso. Mas acho que o Hijikata estava sacando em 5-3. Cadê? Esse jogo já mudou na programação aqui. Amanhã. O Hijikata sacando em 5-3 no terceiro set para fazer 2-1. Vamos ver o que acontece. Mas, resumindo, foi isso que eu achei do jogo do João. Tá na segunda rodada e acho que foi bom bastante, né? E o Jannik Sinner, hein? 5-7 contra o bravo Miomir Kecmanovic. 4-6, 6-3, 6-7 com 7-6 no tie-break, inclusive o Sinner perdendo um set point aí, 6-2 e 6-3. O quarto e o quinto set não foram exatamente dramáticos, mas óbvio que isso tem o número 1 na quadra central, sem fazer nenhum torneio de preparação na grama, perdendo 2-1, e o Kecmanovic jogando muito bem. O que eu achei estranho e preocupante para as pretensões do Sinner é que foi uma partida em que ele erra muito. E erra tomadas de decisão, inclusive. Acho que mentalmente não foi uma grande atuação do Sinner, em termos de escolher o que fazer em algumas situações. Repito, errou mais do que devia. Até em alguns pontos que ele construiu bem, se colocou na posição ali para matar, às vezes errava. A paralela de backhand estava muito ruim, estava num dia que não estava entrando, e ainda assim ele insistiu. Ele tentou umas paralelas de baixíssima porcentagem, mesmo quando não estava num dia bom, e isso estava evidente. Então foi um daqueles jogos assim, muito raros em que a gente vê o Sinner, não é nem questão de estar errando tecnicamente ou de estar descalibrado, mas de estar tomando decisões ruins nos pontos. Isso é raríssimo. Eu sempre falo assim, não lembro, agora, né, tem esse jogo, mas eu não lembro da última partida em que o Sinner perdeu tomando decisões ruins. Né? Então, é uma ocasião rara. Vamos ver o que acontece no resto do torneio. O que eu falei para o João vale para ele também. Ninguém ganha o torneio na primeira rodada. Você tem uma semana e meia para evoluir. O Sinner tem 2 dias, né? Pelo menos um dia inteiro para treinar antes da segunda rodada. Então, vai pegar o Nuno Borges, que não é exatamente um jogo tranquilo, mas também não é o cara mais perigoso do mundo para ele. Então tem tempo e tem margem para evoluir. Agora, né, talvez tenha sido um caso de falta de ritmo de jogo, porque ele não competia desde Roland Garros, não jogou nenhum torneio preparatório na grama. E essa coisa de torneio preparatório, assim, outro dia eu estava falando estatística aqui, acho que foi no café de sábado, que é raríssimo um tenista ser campeão de Wimbledon sem jogar um torneio de preparação. O Djokovic fez isso 4 vezes. O Federer, se não me engano, fez 1 ou 2. Mas na história do torneio é raro. Acho que são 5 ou 6 caras que fizeram isso. É muito... é difícil. E aí você me pergunta, mas um torneio só faz essa diferença toda? Não é uma diferença toda, mas é uma diferença. O Sinner, ano passado, por exemplo, ele joga, se eu não me engano, rally, perde cedo, perde pro Bublik, se eu não me engano. Mas não é questão de fazer 1 ou 2 jogos. É que você, para jogar em rally, significa que você chegou 2 dias antes do torneio, treinou em ritmo de competição, saiu de rally, passou uma semana treinando, depois foi para o Wimbledon. É diferente de você chegar uma semana antes em Wimbledon, ou em Londres, né, no caso, fazer treinos, até um jogo treino que ele fez contra o Tommy Paul outro dia, se eu não me engano, ou não sei agora, me falha a memória contra quem foi, até ganhou no terceiro set.
Ou tô confundindo com o jogo treino do Djokovic, pode ser. Mas o fato é que é menos tempo no piso. E óbvio, o Sinner precisava de um tempo, né, fora, porque ele fez uma sequência muito pesada até Roland Garros, depois fez os exames para ver como é que estava o corpo, para de repente tentar entender o que aconteceu no calor de Paris, que causou aquela reação toda depois de 1h30. Estava muito sol, mas foi 1h30, 1h40 de partida. Pouco tempo para quem precisa, né, ter essa exigência de às vezes precisar ficar na quadra 2, 3, 4 horas. Então ele precisava desse tempo, mas isso cobra seu preço, e acho que o preço passa, né, ou pelo menos parte desse preço foi o que aconteceu na quadra central hoje, essa falta de ritmo, né? Caiu, sangrou, continuou o jogo, terminou com tênis vermelho, mas sobreviveu e assim, né, viveu para lutar outro dia, como dizem, né? E a Aryna Sabalenka, hein? Venceu fácil, fez 6-2 e 6-3 sobre a Kostovic. E ainda tirou uma onda depois, né? Foi para a entrevista coletiva, deu uma risadinha, porque quando perguntaram da adversária, e a Kostovic tinha falado na entrevista pré-jogo que perguntaram para ela como é que ela ia lidar com a potência da Sabalenka, e ela respondeu, quero ver como é que ela vai lidar com a minha potência. E hoje a Sabalenka foi para a coletiva, lembrou dessa frase, deu uma risadinha e falou, ainda bem que ela tem essa autoconfiança, faz bem pro tênis dela. Mas óbvio que a Sabalenka ouviu a frase e isso, né, mexeu com os brios da número 1 do mundo. E ótimo, né? Como eu falei ontem, é o 7º slam da Sabalenka como número 1 do mundo. Ela nunca tinha perdido de um qualifier, agora são 12 vitórias, nenhuma derrota. Continua, né, candidatíssima. Pega na segunda rodada a Kessler, que fez um 0-0 em cima da Olinikova. Eu não vi esse jogo, não sei o que aconteceu. Mas tinha uma expectativa muito grande por esse jogo da Olinikova contra a Sabalenka, porque a Olinikova não só é ucraniana, mas ela fala com muita, né, força, com muita ênfase sobre a questão da Ucrânia, da Rússia, e a Bielorrússia evidentemente está envolvida nessa questão. Então seria um jogo com esse aspecto geopolítico aí como pano de fundo interessante. Eu tinha visto alguns comentários já nesse sentido. E esse jogo contra a Kessler foi 0-0, não vi e honestamente não tive tempo de ler para entender o que aconteceu, se ela estava lesionada, se foi um jogo ruim ou qual foi o motivo para esse placar. Mas Sabalenka avança e avança bem. E o último jogo da Central teve Djokovic contra Yi Bing-Wu, e foi mais tenso do que o desejável para o nosso querido Djokovic, né? Ele acabou vencendo em 4 sets, mas esse quarto set aí foi bem tenso. O jogo terminou com parciais de 6-4, 5-7, 6-4 e 6-4. Mas nesse quarto set, enquanto o jogo estava empatado, o Djokovic salva 2 breakpoints, quando estava 2-2, se eu não me engano. Vou até abrir aqui para olhar isso aqui agora. Mas ele salva 2 breakpoints quando o placar estava 2-2 no quinto game. O placar estava 2-1, perdão. Ele estava sacando em 1-2, era o quarto game. E salva mais 4 breakpoints quando ele estava sacando em 2-3. Então podia ficar 2-4, de repente o Wu levava essa partida aí para o quinto set. O Djokovic, inclusive, sai da partida falando que não pareceu um jogo de primeira rodada, que foi né, que ele não estava tão fresco fisicamente quanto ele gostaria. E que o jogo fica muito diferente, né, quando fecha o teto. Esse jogo, o teto foi fechado quando terminou o segundo set, quando o Wu ganhou o segundo set, né, para fechar para a iluminação artificial. E fica escorregadio, porque fica mais úmido. O Djokovic falou que fica um jogo diferente e que não pareceu primeira rodada. Mas tá aí, sobreviveu também, vai para a segunda rodada e continua, vai pegar o Tsitsipas agora, hein? Que fez 6-1, 6-4, 6-2 no Hugo Gaston. Surpreendentemente fácil. O Tsitsipas agora sem o pai. Interessante, né? A chave do Djokovic tá carregadinha, né? Porque tem o Tsitsipas agora, pode ter o Hendrik Nash na terceira e João Fonseca nas oitavas. E o João Fonseca, o caminho do João Fonseca talvez tenha ficado mais fácil. Vamos falar agora dos cabeças de chave que já caíram, porque o principal cabeça da sessão dele, que era o Andrei Rublev, perdeu do compatriota qualifier Roman Safiullin. 6-4, 6-7, 3-6, 6-3 e 7-6 com 14-12 nesse tie-break do quinto set. Com o Rublev perdendo 2 match points aí.
Então o Safiullin pega o Botic van der Sancho na segunda rodada, e quem vencer aí pega o vencedor do jogo do João, que vai ser contra o De Jong ou o Hijikata. Esse jogo termina hoje, terça-feira. Quem mais que caiu? Vamos lá. Vamos repassar aqui. O Luciano Darderi perdeu do Ethan Quinn. O Ethan Quinn veio da final de... Onde foi? Foi Eastbourne, né? Que o Davidovich Fokina foi campeão. Ele perdeu a final lá no domingo e já jogou hoje, já ganhou do Darderi 3-7, 7-6, 7-5, 6-2. Tá aí na segunda rodada e vai pegar o Mochizuki. Interessante. Outro que perdeu, cabeça de chave que perdeu, foi o Casper Ruud, que fez aquela participação protocolar, patética, anual em Wimbledon. Foi lá, fez um jogo, foi embora. Perdeu do Hurkacz 6-4, 6-2, 7-6. Difícil pro Casper Ruud na grama, né? É indefensável. Indefensável o menino Ruud na grama. A outra cabeça de chave que perdeu foi Cameron Norrie. Perdeu do Michael Zheng, o americano, que veio do qualifying também. 6-7, 6-2, 6-7, 6-3 e 7-6 com 10-4 no tie-break do quinto set. E o Zheng vai pegar outro qualifier, que é o Mejia, o colombiano, que inclusive foi quem tirou o Wade, se eu não me engano agora. Ele fez 4-6, 6-4, 7-5 e 7-6 em cima do Vallejo, o paraguaio. Então tem Mejia e Zheng aí, né? E quem vencer pega o vencedor de Ogier Aliassime e Prismit. Ogier Aliassime passou em 3 sets pelo Shevchenko, o Prismit tirou o Adam Walton. De cabeça de chave dos homens, entre os que perderam foi isso, né? Os que venceram, o Bussi passou pelo Nava, e o Busão Zenfrey vai pegar o Brooksby, é um ótimo jogo. Inclusive define o adversário de terceira rodada do Sinner, ou do Borges. O Roda, que não vinha jogando, ganhou do Felix Gill, 6-3, 6-3, 7-5. O Tommy Paul passou super rápido pelo Alexander Miller, 1-2 e 1. Inclusive esse jogo estava na quadra do João, né? O jogo do João começou muito mais cedo do que as previsões, porque os jogos foram muito rápidos. O Medvedev passou pelo Cilic sem grande drama, 6-1, 6-2, 6-4. O Fokina, que também entrou em quadra hoje, né? Já fez 6-4, 6-4, 7-6 sobre o Juan Manuel Cerúndolo. O Lerner passou pelo Svritina, Dalibor Svritina, 6-1, 6-4, 6-7, 6-3. Já falei que o Rublev perdeu. O Rinderknecht passou em 4 sets pelo Oliver Tarvet. Foi isso, né, na chave dos homens. Na chave feminina, cabeças que caíram. Leila Fernandes, Potapova, Ann Lee e tadinha da Valinska, né? A Valinska entrou como cabeça de chave, como wildcard, estava sacando 6-2, 5-3, match point, torceu o tornozelo e levou a virada da brilhante tailandesa Manancheya Sawankyo, acho que é assim que pronuncia, pelo menos eu estou tentando repetir o que eu ouvi no site da WTA. E é isso, né? A Leila Fernandes perdeu da Janice Chen, da Indonésia, 6-1, 7-6. Naomi Osaka, que abandonou a final lá em Bad-Homburg, ganhou bem, 6-1, 7-5 da Jacquemot. A Murova, que ganhou essa final, passou pela Zaharova, 6-3, 6-2. A Siniakova passou pela Qin Wenjing, 6-4, 6-4. Andreeva teve um pouquinho de dificuldade, mas bateu a Linette, 7-5, 6-4. A Pegula passou bem pela Vidmanova, 7-5, 6-3. A Potapova perdeu da Bolsas Maneiro, não é um resultado tão surpreendente assim também não. A Alexandrova passou pela Udvarde, 6-4 e 6-2. A Jovic ganhou da Jacqueline Christian, 7-6, 6-0. A Bencic passou pela Stoisavljevic, 6-2, 6-1. A Kalinskaya bateu a Frère, 7-5, 6-4. E a Sonmes tirou, a turca, né, Zeynep Sonmes tirou a Ann Lee, 7-5, 1-6 e 6-4. E esquecendo aqui da Coco Gauff, passou bem pela Tamara Korpat, 6-2, 6-1. Acho que nenhum desses resultados aí causa uma grande mudança na chave. A Sabalenka, evidentemente, né, como a Raducanu abandonou antes da estreia e entrou a Semenstein no lugar dela, que perdeu da Ruzic, a Sabalenka pode chegar agora até as oitavas sem pegar uma cabeça de chave. E se ela chegar nas oitavas, pode ser a favorita para chegar lá, é a Osaka. A Osaka pega a Gazanova, o Gazanova, e depois a Kasatkina ou a Chen. A Osaka é bem favorita se o pé dela estiver 100%. Né? E
É isso, gente. O que tem hoje? Vamos para a programação dessa terça-feira. Tem estreia de Beatriz Haddad Maia contra Timofeeva, segundo jogo da quadra 9. Esse jogo deve ser lá pelas 9 da manhã. A gente fica naquela expectativa para ver como a Bia vai se comportar em quadra, se vai estar melhor taticamente, tecnicamente, mentalmente. É um momento difícil para ela. A programação da quadra central tem 3 jogos muito legais. Primeiro, o Iga Swiatek contra Taylor Townsend. Esse jogo é 9h30 de Brasília. É o primeiro jogo da quadra. O primeiro jogo da terça-feira em Wimbledon é sempre o jogo da campeã. E a Iga defende o título, abre a programação de terça-feira contra Taylor Townsend. Depois tem Zverev contra Blocks, que é um bom jogo. E Serena Williams, em seu retorno ao tênis, vai pegar a Maya Joint, ao último jogo do dia, na grande catedral do tênis. Na quadra 1 tem Fritz contra Lajovic, Rybakina contra Boasson, Wawrinka contra Berrettini. Outros jogos legais espalhados aí. Primeiro tem que lembrar que o De Jong e o Hijikata continua, né, no placar que eu falei. O Hijikata sacando em 5-3 para abrir 2-7-1. E lá para baixo na programação tem uns jogos meio quase escondidos que são muito bons. Tem o Munar Cerúndolo, Francisco Cerúndolo na quadra 14. Tem Maria Sakkari contra Clara Tauson na quadra 15. Tem Navarro contra Badosa na quadra 16. Então tem bastante coisa interessante. Na quadra 12 tem um Kokkinakis e Bublik. Tiafoe contra Attimani, acho que é um jogo bem mais interessante do que parece, do que as pessoas acham. Está na quadra 12, é o último jogo da quadra 12. Tem bastante coisa interessante aí. Tem Dimitrov, tem Pliskova contra Valentova, que é quem define o adversário de segunda rodada da Bia ou da Timofeeva. Então é uma programação legal. Acho que o Wimbledon, o sorteio da chave de Wimbledon entregou muita coisa legal esse ano. E para terminar, gente, vamos para as perguntas dos apoiadores. Temos 3 perguntas aqui sobre Djokovic, sobre Sinner, sobre João Fonseca. E a primeira é do Lucas Parra. Sobre as vitórias sofridas de Sinner e Djokovic, pode ter relação com a falta de torneios preparatórios? Pode ser um problema parando o resto do torneio? Parando o resto do torneio? Não entendi. Ou foi algo pontual? Problema para o resto do torneio, acho que ele quis dizer isso. Ou eu copiei errado. Mas vamos lá. Eu acho que tem sim a ver com falta de torneio. E é o que, no caso dos dois, tem um aspecto físico aí que tem que ser levado em consideração. O Sinner, que estava sobrecarregado até Roland Garros, e o Djokovic, porque tem 39 anos. Causas diferentes, mas com aspecto físico. Então, o Djokovic sempre, agora nessa fase da carreira, tem que sempre que encontrar um equilíbrio entre conseguir algum ritmo de jogo e não correr o risco de se lesionar. E a maneira que ele encontra para fazer isso é competindo o mínimo possível. Antes de Roland Garros ele foi jogar só Roma, perdeu na primeira rodada, chegou em Roland Garros ali, né, para ver o que dá para fazer, e acho que ele chegou num nível de desempenho bem bom na terceira rodada, que ele perde do João Fonseca, mas é aquele jogo que a gente lembra. Então achei que foi uma boa atuação do Djokovic ali. Essa partida contra o Wu não foi uma partida espetacular. O Wu jogou bem em alguns momentos da partida, jogou muito bem em alguns momentos, mas a tendência é que o Djokovic também vai evoluindo ao longo do torneio, se não tiver problemas físicos, né? E a mesma coisa para o Sinner. O Sinner, tudo indica que ele precisava dessa parada, até mentalmente também, né? Então, acho que pesa, tem seu peso. É difícil a gente medir de fora o quanto é pela falta de ritmo, falta de treino, o quanto é por um dia ruim, mas eu acho que é inquestionável que tem seu peso, né? Tem algum peso nessa equação. E o Lucas faz outra pergunta que é assim: Djokovic vem perdendo muitos sets de maneira boba nas primeiras rodadas dos slams contra adversários de baixo gabarito. Foi assim contra o Wu agora em Wimbledon, contra o Perricá em Roland Garros, contra o Svajda no US Open, contra o Miller em Wimbledon passado. Seria esse um dos fatores para a falta de energia do sérvio na reta final dos slams? Boa pergunta, Lucas. Eu acho que tem caso a caso aí. Eu não lembro das sequências nesses torneios todos que você falou. Eu acho que acumula se for algo que vai se repetindo. Se, por exemplo, ele precisa fazer um jogo de 3 horas na primeira rodada, e na segunda mais 3, e na terceira mais 3, ou mais 4 horas, aí sim. Não acho que tenha sido o caso, por exemplo, no Australian Open desse ano. Ele chegou bem ali, mas eu acho que o problema dele na final foi o quanto ele se desgastou
na semi contra o Sinner. E tem sido muito isso, né? O combo Sinner-Alcaraz. Eu não acho que perder um set na primeira rodada, se ele cuidar bem na segunda e na terceira, não acho que isso vai ter um peso nas oitavas. Mas se ele fizer um jogo de oitavas longo, e esse jogo pode ser contra o João, e passar pelo João, talvez tenha um peso nas quartas e aí vai acumulando. Mas eu acho que a impressão que eu tenho, tá? Algum preparador físico pode me desmentir e tudo bem. Mas a impressão que eu tenho é que se ele faz um jogo mais longo, mas tem uma segunda rodada mais tranquila, uma terceira rodada ok, isso não vai pesar lá na frente. Mas se vai tendo jogos mais longos sequencialmente, não só na primeira rodada, não só na segunda, que pode, às vezes acontece, você joga uma primeira rodada longa, teve um ano que ele fez a primeira rodada longa contra o, se não me engano, no US Open, contra o Jerry, né? Era um sérvio, fez um jogo longo, ganhou em 5-7. Mas você vai avançando no torneio, esses 5-7 ficam para trás, se você não fizer outros jogos longos. Eu nem lembro desse US Open agora, como é que foi do Djokovic. Aliás, deixa eu abrir o abstract aqui, já que entramos nesse assunto, para ver essas sequências dele em slam. O abstract é legal que ele deixa você filtrar por torneio, né? Vamos ver aqui o que acontece. E filtra por nível de torneio, então eu posso ver só os slams aqui. Vamos ver esse jogo com o Jerry. Foi o US Open de 2024, não, de 2023, que ele acaba sendo campeão. Esse é um jogo de terceira rodada. Tá? Ele perde os 2 primeiros sets, ganha depois, mas o que acontece? Ele faz um jogo de 3 sets nas oitavas, mais 3 sets nas quartas e mais 3 sets nas semi. Então chega na final inteiraço. Então, sabe, depende. Acumula ou não acumula? A gente pega o Australian Open de 2024. Ele joga 4 sets na primeira rodada, 4 sets na segunda, depois faz 3 sets, joga 4 contra o Taylor Fritz nas quartas e aí perde do Sinner na semi. Em 4 sets. Não acho que tenha sido essa derrota tenha sido por desgaste. E é caso a caso, né? Pode pesar, pode não pesar. Vamos ver esses torneios que você cita aqui. Por exemplo, o jogo contra o Svajda no US Open. Ele depois faz um jogo longo com o Noren, 4 sets, faz 3 sets contra o Struff, 4 sets contra o Fritz, depois perde em 3 para o Alcaraz. Eu não acho que esse jogo contra o Alcaraz, estou lembrando agora, tenha sido por acúmulo físico. Não acho, honestamente, né? Então, caso a caso, se vai acumulando, aí sim, mas nem sempre é um fator. E a última pergunta é do Eduardo Reichenheim. Acho que eu tentei falar certo, Eduardo. Eduardo até mandou uma mensagem por áudio aqui muito, muito bacana, porque eu perguntei como é que pronunciava o sobrenome dele para não assassiná-lo aqui no café. E ele disse que é até frescura falar desse jeito, né? Como a pronúncia alemã, que muita gente no Brasil fala Reichenheim e tá beleza. Mas, enfim, o Eduardo Reichenheim, ou Reichenheim, ele pergunta o seguinte: depois do jogo do Djokovic hoje, qual o percentual que você daria para um provável Djokovic contra João nas oitavas? Quantos por cento para cada um no eventual embate? Difícil, porque vamos supor que eles fossem fazer a segunda rodada, tá? Porque não vou calcular aqui o quanto eles vão... É quase papo para cafezinho de boteco isso. Porque teria que calcular o quanto os dois vão evoluir até as oitavas. Então é difícil de fazer essa projeção nesse momento. Mas se os dois fossem jogar agora, daqui a 2 dias, eu daria 65-35 para o Djokovic. Eu acho que o Djokovic é favorito contra o João na grama, mais do que era em Roland Garros. Falei isso no café de ontem, no café de anteontem, enfim, venho falando isso há 1 mês, desde que o Djokovic perdeu em Roland Garros. Mas foi uma boa atuação do João. Tá? Eu fiz minhas críticas aqui, porque eu acho que ele podia ter sido mais agressivo, mas não é achar que foi ruim. E também não acho que foi ruim a atuação do Djokovic. Acho que o Wu jogou bem, acho que o Djokovic podia ter sido, né, um pouquinho melhor em alguns aspectos. Não vi a partida inteira, porque esse jogo foi durante a partida da seleção brasileira, então eu estava com o olho no peixe, o olho no gato.
E o quarto set, eu tava com o streaming, o começo do quarto set, eu tava com o streaming aberto indo daqui pro estúdio gravar o New Balls, Please. Então eu vi menos do que gostaria sobre essa partida. Mas ainda acho que seria mais ou menos aí, 60, 65 pro Djokovic, 35, 40 pro João. Hoje, né? Hoje, quer dizer, se eles fossem jogar na segunda rodada. Depois da terceira, lá pro domingo, a gente, né, eles vão jogar quarta e sexta. No sábado a gente conversa sobre isso, ou na sexta-noite, né? Pro café de sábado a gente conversa sobre isso, Eduardo. Beleza? Hoje era isso, gente. Então, uma ótima terça-feira. Curtam o segundo dia de Wimbledon e a gente se vê amanhã. Um abraço!